O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você. Olá, está começando mais um Royal na TV, aqui pela TV Santa Maria. No programa de hoje tem o lançamento da coleção Primavera-Verão das lojas Dúlio. Ainda mais um lançamento, a exposição Memórias Eni. Tem também entrevista com a consultora da empresa Neuropeople, a Marileia Fontana. E ainda muita diversão para a criançada no mês das crianças. E o nosso bate-papo de hoje vai ser com a doutora Marileia Fontana, que é consultora da empresa Neuropeople. Com certeza os assuntos são muitos para serem tratados, mas sobre o que nós vamos falar hoje? Bem, hoje, Jonas, eu gostaria de falar com nossos lojistas aqui do Royal Plaza Shopping sobre o novo, sobre a questão da inovação e como a inovação acontece dentro do cérebro, aproveitando essa campanha maravilhosa que a administração do shopping, o Rui, está fazendo, começando toda essa parte de uma nova campanha que é a Primavera. Então vamos falar hoje, eu acredito que seja um assunto bem interessante, o novo e o processo de inovação. Bom, doutora Marileia, então para começar, você pode explicar para a gente a inovação sob o ponto de vista neuronal? Sim, eu acredito que seja interessante a gente falar sobre isso, porque a gente ouve falar muito sobre a palavra assim, inovação. Mas o que é inovação? Na verdade, eu voltando ao programa que a gente gravou outro dia, que a gente estava conversando outro dia, nós temos que pensar na questão do cérebro. Como eu disse para os nossos lojistas, quem compra, na verdade, nós temos que impactar o cliente, mas a gente tem que impactar, na verdade, é o cérebro do nosso cliente. E quando a gente está pensando em processo de inovação, nós também temos que nos reportar ao cérebro. De que forma isso? De uma forma muito simples, eu vou comentar contigo que a gente tem, digamos, duas estruturas neuronais, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, tá? E hoje, pelos estudos novos, né, da neurociência, se sabe que o hemisfério direito, ele envelhece mais cedo que o hemisfério esquerdo. Então, o que acontece? A inovação, todo esse processo criativo, claro que de uma forma muito didática eu estou falando isso, ele envelhece mais cedo que o esquerdo. Então, o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da matemática, é o hemisfério dos números, que é o hemisfério da fala, que é o hemisfério que lida com as questões temporais de passado, de presente, de futuro, que é aquele que diz tu pode gastar, tu não pode gastar, compro parcelado, não compro parcelado. Esse hemisfério ele envelhece mais tarde que o hemisfério direito, que é o da inovação, que é o da criação. Tá? Então, realmente assim, inovar ele é um processo desafiador para qualquer pessoa e isso está ligado a questões neuronais. Bom, é muito importante inovar. E onde entra a questão do hábito? Como que funciona o hábito? Então veja assim, na verdade, Jonas, o inovar, como eu estava falando agora contigo, ele está relacionado então a essas questões neuronais, né? E a inovação, ela é um processo que é necessário que aconteça. O nosso cérebro, na verdade, ele gosta muito do novo, ele adora o novo, ele adora a novidade, ele gosta de olhar, por exemplo, como eu estava falando no outro dia sobre vitrine, ele adora ver uma vitrine bonita, uma coisa nova, uma cor, um design novo, algum acessório, tudo isso chama muito a atenção do cérebro e ele gosta disso, isso impacta o cérebro. Agora, por isso que é importante mudar. Sempre é importante fazer mudanças, elas não precisam ser grandes, elas podem ser sutis, mas elas precisam acontecer, porque o cérebro também, se ele se habitua, ele não vê mais, ele não enxerga mais aquilo. Então a inovação, ela entra aí. Já o hábito, ele também é algo importante. Por que o hábito é importante? Porque o hábito, ele vai fazer com que você mantenha o teu cérebro funcionando sem gastar tanta energia. Na verdade, assim, tudo que é novo, você vai gastar mais energia para processar.
As coisas que você já está habituado, ela entra no piloto automático. É como a gente fala assim, quando você aprende a dirigir ou quando você vai fazendo a de bicicleta e tu aprendeu, tu não precisa mais pensar sobre isso. Então o hábito, ele é muito importante, só que o hábito é perigoso. Porque o hábito, ele pode deixar você ficar naquela zona que a gente chama de conforto e você manter aquilo ali, você mantém, você não muda, você não inova. E o cliente quer inovação, porque a inovação, ela mostra que você está atualizado. Então vamos falar especificamente no varejo, como esses conceitos podem ser empregados? Então, veja assim, como eu estava colocando, o cliente... Tudo aquilo que é novo te salta aos olhos. Por quê? Você vê assim, tá atualizado. Todo mundo quer coisas atualizadas. Ninguém quer ficar obsoleto. Ninguém quer pensar que já passou no tempo ou que aquilo que ele fazia já não tem mais validade. E o mundo, as informações, elas são tão intensas e tá correndo tanto que na verdade é necessário o processo da inovação. No varejo, então, é fundamental. Por isso que eu adorei essa campanha, é a campanha do novo, é a campanha da primavera. A primavera é florescer de ideias, é florescer de negócios. Independente de como está o contexto econômico que as pessoas estão falando, nós precisamos ousar. Dentro dessa questão existem oportunidades, então realmente no varejo é muito importante cuidar para você não se habituar a fazer as mesmas coisas. Quando o cliente percebe que você não inova, ele vai buscar essa inovação em outro lugar e ele vai buscar na concorrência. Então isso é muito importante, que você mantenha a inovação para que o teu cliente perceba que você está atualizado e trazendo para ele aquilo que é novo. Então todos esses aspectos recaem no atendimento ao cliente. Com certeza. O atendimento ao cliente, Jonas, é fundamental. E veja o modo que eu estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que é fundamental, eu estou dizendo que é fundamental. Por que é fundamental? Porque na verdade é no atendimento que eu tenho aquilo que se chama, que já está hoje consagrado, a hora da verdade. É nesse momento que o cliente vai olhar para o meu estabelecimento, que ele vai olhar o meu negócio, enfim, e é dentro do processo de atendimento que eu vou poder entregar a minha marca, a experiência com a minha marca, a experiência que o cliente vai vivenciar com os meus colaboradores, enfim. É aí que eu posiciono a minha marca, é no momento do atendimento. É a minha conquista do cliente para aquele momento da compra, da venda e depois para uma próxima venda. Sem dúvida nenhuma, é fundamental. Com muitos lojistas em um mesmo espaço, como que isso pode ser convertido em oportunidade? Então, veja, a questão da oportunidade, quando o cérebro, eu adoro voltar para essa questão neuronal, tá? Na verdade, é o meu foco do meu trabalho é esse. E na verdade assim, o que ocorre, essa questão toda da oportunidade, o cérebro ele funciona conectado, tudo se conecta. Quando a gente diz que a gente tem um lado esquerdo e um lado direito, na verdade isso é uma questão totalmente pedagógica, é uma questão metodológica para as pessoas entenderem de uma forma mais fácil. E é uma forma, como diz o nosso querido neurocientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Lente, ele fala assim, que tem muitas formas de você ver o cérebro, como existem muitas formas de você ver o mundo. Então eu posso olhar o cérebro pelo viés da medicina, logicamente, da área toda da medicina, como eu posso olhar de uma forma mais simples, aonde eu possa entender ele melhor. E a questão da oportunidade, ela é fundamental por quê? Porque o cérebro funciona por associação. Ele se conecta para poder gerenciar todas as nossas ações, desde a minha marcha, a minha fala, o tom da minha voz. De um lado vem a fala, do outro lado vem a melodia. Então tudo isso é associado. Quando nós estamos num ambiente assim, isso nos reporta associações. Então, na verdade, como eu vejo isso? O shopping é um grande local para negócios. Nós temos aqui diferentes segmentos, vários serviços e aqui as pessoas podem encontrar tudo o que elas buscam nesse shopping maravilhoso. O que ocorre na verdade é que eu tenho que saber no que eu sou muito bom, o que a minha marca propõe para o meu cliente, quais são os diferenciais e trabalhar cada vez mais
para que esses diferenciais sejam percebidos pelo meu cliente. O meu cliente precisa perceber isso. Aí ele vai vir buscar no meu negócio esses diferenciais. Tá certo, doutora Marileia, quero te agradecer por mais essa conversa. Muito obrigada, Jonas. Foi um prazer enorme estar aqui com os nossos lojistas do Royal Plaza Shopping. Obrigado, essa foi a doutora Marileia Fontana, que é consultora da empresa NeuroPeople aqui no Royal na TV. O trabalho Memórias Eni vai ficar exposto aqui no hall de entrada do Royal Plaza Shopping. Ele é o trabalho de conclusão do mestrado da Luísa Heisberg, que conta a história de Santa Maria através da história da empresa Eni. Bom, Luísa, como é que se fundem essas duas histórias, entre a história da Eni com a história de Santa Maria, através dessas fotografias? Bom, a Eni é uma empresa, né, que ela nasceu em Santa Maria, então ela sempre esteve presente aqui desde 1924, então não tem como contar a história da Eni sem contar um pouco da história de Santa Maria também, né? Agora que a Eni está completando 91 anos, eu tentei retratar toda essa história com essas fotografias, né, pegando os pontos mais importantes durante essa trajetória. É difícil para ti, no meio de 5.000 fotos, mais de 20.000 negativos, fazer esse trabalho de garimpar coisas que sejam significantes, mesmo deixando de lado várias outras fotos que também teriam um espaço importante na exposição? Sim, e essa parte foi mais difícil, na verdade, porque eu fui selecionando, como são 5.000 fotografias, eu fui fazendo uma pré-seleção, né? Mesmo assim, quando chegou numas 50 fotografias, foi difícil escolher as 24. Então eu quis pegar mais essa parte da história, desde a primeira loja, para mostrar como era no começo, mais a parte também dos prédios históricos que a Eni aqui em Santa Maria teve presente, como o Edifício Calduro, a Eni Mauá, e depois a parte da fundação com os projetos culturais, né? Que também é uma parte bem interessante da Eni. Essa memória, através dessas fotografias, consegue contar também quais foram os passos da economia e também das lojas Eni como um crescimento? Essa linha de pesquisa, né, memória empresarial, não é muito utilizada, né? Eu achei em algumas grandes empresas que já fazem esse trabalho de resgate de memória, e aqui em Santa Maria eu não conheço muito uma empresa que faça, né? E também tem que ser uma empresa que tenha bastante história para contar, como a Eni tem, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar na Eni e conhecer toda essa história, se encaixou bem com o que eu queria na parte do mestrado em patrimônio cultural, né? Que era contar através das fotografias essa história. Manchas torturadas, que sufoco louco, um bêbado com chapéu coco, fazia reverências mil. Nesses 91 anos, a novidade é o Prêmio Salvador Isaías. Como é que ele vai funcionar? Isso, né? O Prêmio Salvador Isaías, ele é feito para as escolas, né, para reconhecer nessas escolas quem melhor envolve arte e cultura nas ações para incentivar ainda mais o processo de ensino. Quais são as atividades culturais que estão incluídas nessa premiação? Bom, as atividades a gente pode falar que são atividades simples, né? Pode envolver literatura, pode envolver teatro, fotografia, escultura, pintura. Então são ações simples, mas que são diferenciadas, né, nesse processo de ensino, e todas as escolas municipais, estaduais, federais, as escolas particulares estão todas convidadas a participar. Na próxima semana nós vamos estar enviando material de divulgação com regulamento para as escolas, mas vai estar tudo disponível no site da Eni, www.eni.com.br. A coleção Primavera-Verão chegou com tudo na Dulhos. Agora, a loja também conta com roupas da marca Fórum. Para comemorar esta novidade, a equipe da Dulhos recebeu as amigas e clientes em um coquetel pra lá de especial.
outubro vai ser ainda mais especial para a criançada aqui no Royal Plaza Shopping. Durante todo o mês, diversas atrações. Tem os bichos dirigíveis, o pulo alto. Além disso, alguns dias vai ter distribuição de algodão doce e muita diversão para quem quiser fazer os próprios cupcakes. A criançada ainda pode trazer para ajudar outras crianças aqueles brinquedos que já não usam mais. Tá imperdível! E no programa Royal na TV de hoje, eu e a Renata Camargo te mostramos a exposição Memórias Eni, além de um bate-papo com a consultora da Neuropeople, a Marileia Fontana. A gente volta na semana que vem com mais um pouco desse universo do Royal Plaza Shopping. O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você.